Bom dia. Bom, hoje a aula vai ser remota. E o que a gente vai ver hoje é a continuação da aula da quarta, funções diferenciáveis. Então, o que a gente viu na aula passada, certo? No caso de várias variáveis, né? Então, tem uma função f de um subconjunto de, vou dizer, R2 em R, e seja um ponto x0, y0 dentro do domínio, né? Dentro de A. Então é possível definir as derivadas parciais, né? Com isso acabou a aula passada. Então se define a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0 como o limite, né? Quando x vai para x0, de f de x0 mais h, não, f de x, y0 menos f de x0, y0 sobre x menos x0. Então, a gente viu, finalmente, que o conceito de derivação parcial, ou derivada parcial, é basicamente pensar que a variável em relação a que não estou derivando é uma constante. Isso é basicamente. E pode ser visto aqui, né? A segunda variável está fixa no ponto, ou a segunda coordenada, onde estou calculando essa derivada parcial, né? Então, quando esse limite existe, isso se chama derivada parcial em relação a x. É possível, do mesmo jeito, calcular a derivada parcial em relação a y, que, em analogia ao conceito anterior, é o limite quando y vai para y0 de f de x0 y menos f de x0 y0 sobre y menos y0, tá? Então, esse limite aqui é o limite de uma variável. Por quê? Porque x0 ficou fixo nesse caso, e esse quociente diferencial faz referência a como é a taxa de variação da função em relação apenas à segunda variável, que é y, tá? Ok, então, uma coisa importante, eu também acabei a aula passada dizendo, tenha cuidado, eu não falei que a função f é diferenciável ainda, né? Mesmo assim, mesmo assim, no caso, eh, mesmo assim, essas derivadas parciais podem existir, né? Eu ainda não falei que a função seja diferenciável. Então, o que é importante aqui é tipo um warning, uma, tenha cuidado, olho, né? É, é, vamos ver, como eu explico isso? Vou explicar do seguinte jeito, ou vou falar assim, observação. O conceito de diferenciabilidade, não sei se se cria assim diferenciabilidade, você vai me perdoar se essa V ou B, diferenciabilidade, em espanhol com B. Bom, o conceito de diferenciabilidade para funções de várias variáveis é mais delicado que no caso de funções de uma variável.
Ok? Isso como uma observação, como um warning, como uma... Tenha cuidado, né? Agora vou explicar por quê, tá? Então, a primeira coisa, o que acontece em caso de uma variável, tá? Então, caso unidimensional, o que acontece é o seguinte, a gente tem a seguinte propriedade. Se f é derivável, então f é contínuo. Isso é uma propriedade fundamental. E que e que também, bom, usualmente se usa como na contrarrecíproca, né? Se a f não é contínua, então não pode ser derivável, não pode ser diferenciável no ponto, né? Esse, a derivação e a continuidade é um conceito pontual. Então, a derivável é mx0, então é contínua mx0, né? Ok. Ok. Agora, o que acontece em várias variáveis? A gente vai ver a mesma coisa, mas ainda não definiu o que é derivável. Mas vou fazer a ligação com o conceito de derivada parcial. Derivada parcial. Essa aqui, não falei aqui, mas essa é a derivada parcial de f em relação a x, nesse caso, e a y, nesse caso, né? Então, aqui é importante a palavra parcial, né? Então, vou fazer o seguinte. Então, eh, vou botar aqui um exemplo. Então, consideremos a função. A função. A função que está aqui, tá? A função que é para x, y, diferente de 0, essa função que está aqui. Então, como x e y diferente de 0, o denominador desse quociente nunca é zero, logo essa expressão sempre está bem definida para x, y diferentes de 0. E vou definir como zero quando x, y é 0. Tá? Então, essa função aqui, definida por partes, né? É uma função cujo domínio é tudo R2, mas precisa de ser definida por partes, né? Certamente, porque essa expressão não tem sentido se x, y é igual a 0, tá? A gente viu na aula passada, é possível ver que f não é contínua em x0, y0, não, em 0, né? A gente viu isso na aula passada, não vou repetir aqui, não vou repetir aqui, mas depois eu vou mostrar um desenho e vai ser claro por quê, tá? Graficamente, eu fiz tu uma análise na aula passada, mas agora vamos ver isso com um desenho. Mas o que é interessante aqui é que essa função se tem derivadas parciais em 0. Então, mas é possível calcular suas derivadas parciais em 0, né? Vamos ver. Qual é a definição de derivada parcial em relação a x no ponto 0? É, por definição, o limite, quando x vai para 0, de f de x0 menos f de 0 sobre x. Para x diferente de 0, esse limite. É um limite próprio, né? É aqui a definição, né? Estou substituindo 0 aqui, né? Então fica assim. E agora vou usar a definição de f, nesse exemplo particular, né? Esse é o limite quando x vai para 0 de, vou substituir. Quando x, y é diferente de 0, voto essa expressão. Então fica 4 por x por 0
sobre x quadrado mais zero quadrado, que é essa expressão que está aqui. Insisto que aqui estou pegando o limite quando x vai para zero, mas é diferente de zero, né? Menos f em 0, 0. E f em 0, 0 é zero. Sobre x. Tá? Então, isso fica limite, quando x vai para zero. Aqui, bom, eu vou escrever a expressão, mas é bem mais simples. Fica x sobre x elevado a 3, né? Basicamente, esse é zero por zero, né? Não, isso é zero, né? Aqui eu posso cancelar 3 daqui, ficam 2, etc. Mas, finalmente, como y era zero, isso é zero. Então, a derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0 é zero. E a derivada parcial, do mesmo jeito, em relação a y no ponto 0, 0 também é zero. Então, as derivadas parciais existem. As derivadas parciais em relação a x e y existem em 0, 0, mas f não é contínuo em 0, 0, tá? Então, tipo assim, se a gente ter vontade, né? E a gente vai ter vontade de ter uma propriedade dessa natureza, f derivável implica f contínua, o conceito de derivada parcial é fraco para ter essa propriedade. No fato, não é verdade. Se existem as derivadas parciais em um ponto, não implica a continuidade. Então, aqui acho que vale a pena ver um desenho, tá? Então, aqui, bom, vamos usar nosso bom amigo, o bom amiga, a GeoGebra, tá? Então, aqui, nossa, eu estou graficando exatamente a função para x, y diferente de 0, 0, tá? Esse é 4xy sobre x quadrado mais y quadrado. Esse é o gráfico da função aqui, né? Então, a função, eu defini, vamos dizer assim, arbitrariamente, a função como 0 em 0. A função, aqui você pode ver que a função é descontínua em 0, 0. Por quê? Se eu caminho pela linha verde aqui, que, bom, a função é completamente simétrica, né? Se eu mudo x por y é a mesma função, basicamente. Então, aqui não tem uma diferença entre o eixo x e o eixo y. Mas se eu vou para o eixo, a linha vermelha aqui, ou a linha verde, e eu vejo qual é o limite, né? Por aqui, eu vejo que o limite é zero. Deixa eu, no fato, isso foi a sugestão de tomar o valor zero em 0, 0 para poder falar da derivada parcial, né? Então, se eu caminho pela linha verde, eu vejo zero. Se eu caminho pela linha vermelha, eu vejo zero, né? Ali. Mas se eu caminho pela diagonal, né? Tipo assim, x igual y, por essa linha aqui. Se eu caminho por x igual y, por a diagonal aqui, o que veio, o limite ali, é 2, né? Ali o limite é 2. E se eu caminho por outra linha, não x, y, não sei o que, outra reta, o limite pode ser outro, pode ser 1 ali. Vai mudando, dependendo qual é a reta que estou considerando para me aproximar ao ponto 0, 0. Então, a função não é contínua, não é contínua, né? Não tem um valor. Me aproximando por diferentes caminhos, tenho diferentes valores limites no ponto 0, 0. Mas, quando eu calculo a derivada parcial em relação a x ou em relação a y, o que estou vendo é basicamente o caminho pelos eixos. Então, se eu defino por 0, 0, o que veio é uma constante. O que veio caminhando para a reta vermelha,
por o eixo vermelho, eu vejo zero todo o tempo. Se eu caminho pelo eixo verde, o único que vejo é zero, logo a função é constante, então é natural que definindo a função como zero em zero, a derivada parcial existe, e a derivada parcial existe, e é zero, né? Que é constante. Então, bom, insisto, o conceito de derivada parcial, acho que a palavra parcial tem que ver com no fato de que tem duas possibilidades, né? Eu estou tomando, para definir em relação ao x, eu não considero a outra, então é parcial, não é uma derivada total. Mas acho que também o nome faz uma indicação, eu acho que é útil pensar como uma indicação, dizer, cara, a existência das derivadas parciais não implica, tipo, diferenciabilidade no senso de pelo menos, de usar uma propriedade desse tipo, né? A gente acaba de encontrar uma função descontínua para a qual existem as derivadas parciais, tá? Então, essa implicância não é certa com derivadas parciais, né? Então, a boa pergunta, então, aqui é o que é, ou quando podemos falar de função derivável em várias variáveis, né? Então, novamente, vou usar o conceito de derivada em R, mas de uma perspectiva um pouco mais geométrica. Então, o que acontece? Como a gente calcular a derivada, caso novamente unidimensional? Em uma dimensão, a gente podia calcular f' num ponto x0, certo? É o limite, quando x vai para x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Função de uma dimensão, de uma variável. Tá? Então, esse limite existe. Então, o que eu posso fazer aqui, essa igualdade, se esse limite existe, a gente fala de que a função é derivável ou diferenciável no ponto x0, tá? Esse limite existe. Então, eu posso botar f' de x0 do outro lado, né? E escrever isso assim. Tipo assim. Isso é igual. Vou escrever assim. Isso é igual com o limite. Quando x vai para x0, da mesma coisa, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, menos f' de f de x0. Tá? Em princípio, aqui, esse f' de x0 está fora do limite, mas eu posso botar dentro do limite, né? Porque é uma constante. Posso agora ver enxergar esse resto como dentro do limite, e agora fazer o resto adicionando ou racionalizando esse felinha de x0 como com um denominador x menos x0. Então, meu português não é tão bom. Então, aqui, o que acho que a matemática fala melhor, eu posso escrever isso diretamente assim, né? Como um quociente maior, certo? Se eu aqui divido o sinal menos aqui, fica f' x0, x menos x0 sobre x menos x0. Cancelo x menos x0 e fica f' de x0. Tá? Então, aqui, eu continuo olhando isso do seguinte jeito. Limite, quando x vai para x0, de f de x, e vou escrever isso assim, menos f de x0 mais f' de x0, x menos x0, tá? Sobre x menos x0.
tá? Ok. Então, se eu vejo se eu enxergo essa expressão que está aqui e vejo essa expressão como uma função de x, tudo isso que está aqui como uma função de x é uma reta, né? E é um conceito que a gente já conhece, que é a reta tangente ao gráfico da curva. Então, quando f é diferenciável no ponto x0, aqui vou modificar um pouquinho o desenho, uma coisa assim, tá? Esse ponto aqui é f de x0. Então, a função, vou chamar assim, y igual f de x, f' de, não, f de x0. Toda essa expressão que está aqui. F de x0 mais f' de x0 por x menos x0, tá? É uma reta. É essa reta que passa aqui, tá? Essa seria y, esse é y que está aqui, né? Se você olha aqui, se você olha aqui esse y, se você olha aqui, você pode passar esse do outro lado, fica y menos f de x0 igual, né? Então, essa expressão que está aqui é uma expressão do tipo y menos y0 igual mx menos x0. É uma reta, né? Com tangente m e passa pelo ponto x0, y0. Esse ponto x0, y0 nessa reta é o ponto x0, f de x0, que é exatamente esse ponto que está ali, e tem tangente igual f' de x0, né? Então, toda essa expressão que está aqui é essa linha, tá? E aqui, o que está dizendo esse limite, né? Esse limite que está dizendo aqui é zero, né? Estou dizendo esse limite é zero, tá? Se a gente usa a definição do limite, ou a ideia intuitiva do limite, o que fala é que f menos essa reta sobre x menos x0 é bem parecido a zero. É isso que está dizendo o limite. Para x pertinho de x0, f, quando x vai para x0, isso é x menos x0 vai para zero. Então, está dizendo que isso que está aqui acima, o numerador, é bem pequeno. É ainda mais pequeno que x menos x0, porque o limite é zero, né? Para que esse quociente seja zero, esse cara tem que ser bem menor que esse. Bem menor que esse. Ou seja, essa diferença é pequeníssima. Pequeníssima. E então, o que fala a diferenciabilidade, basicamente, que para x perto do x0, f, f é como sua reta tangente. É aproximável por sua reta tangente. Tá? Então, geometricamente, vou falar assim, f é derivável em x0 se pode ser aproximada, né? A função aproximada pela sua reta tangente no ponto x0. Mas, ok, pode ser aproximada, né? Mas é aproximada quantitativamente, é aproximada em um sentido em que essa aproximação é ainda melhor que esse erro x menos x0, né? Tá? Isso é importante, porque o numerador é ainda menor que o denominador, muito menor, porque o limite é zero. Ou seja, essa quantidade é bem mais pequena que isso. Tá? Então, essa aproximação
é, é bem precisa, é bem exigente, né? Isso tem que ser parecido, ainda tem que ir para zero, ainda mais rápido que x menos x zero, né? Então, aqui dentro, essa aproximação tem que ser muito boa, tá? Então, agora vou usar esse conceito, então, usaremos essa ideia na definição seguinte. Então, definição, função diferenciável em R2. Vou pensar em R2, né? Função derivável. Então, vou dizer f de A subconjunto de R2 em R, ou seja, né? Seja f e x0, y0 no domínio A, tá? Então, f é derivável em x0, y0 se existe um vetor A em R2 tal que limite quando x, y vai para x0, y0, então é o limite de duas variáveis, né? Então, a gente tem que ter cuidado ali. O limite, x vai para x, y vai para x0, y0, de f de x, y, menos f de x0, y0, menos a produto escalar x, y menos x0, y0, sobre a diferença entre x, y e x0, y0 é igual a zero. Ok? A função f vai de R2 em R. Ou seja, tudo isso que está acima é um número, porque esse é o produto escalar. Tá? E o que está embaixo é a norma do vetor, assim que é um número. Esse é um quociente entre números, então o limite é um número. Esse limite é um número. Eu quero que esse limite seja zero. Se você compara, se você pensa, volto a uma dimensão, eu tenho que apagar y aqui, y aqui, y aqui, pensando em essa definição que está aqui, certo? E a diferença essencial aqui é que a gente tá pedindo a existência de um vetor A que vai aqui. Quem era esse vetor, no caso unidimensional, era a derivada antes, né? No caso unidimensional. Nesse caso, esse vetor não pode ser outra coisa que as derivadas parciais. Então, esse vetor realmente não é que exista. Ou seja, a gente pede que exista esse vetor. Esse vetor que está aqui é vetor de derivadas parciais. É df de x em x0, y0, porque estou olhando a diferenciabilidade no ponto x0, y0, como primeira coordenada e como segunda coordenada, df de y de x0, y0. Tá? Então, esse é um vetor, que a gente definiu esse vetor como um vetor gradiente de f no ponto x0, y0. Sim? Esse é o gradiente, vetor gradiente. De f no ponto x0, y0. E esse que está aqui é um vetor, produto escalar entre vetores é um escalar, né? E esse é escalar também, né? Então, esse produto que está aqui, sim? Esse produto em uma dimensão muda para um produto escalar, no caso multidimensional. Aqui é importante, bom, esse está em R2. Aqui isso está levemente mal escrito, porque realmente a gente deveria escrever isso como vetor coluna, né? XY menos x0, y0. Você vai me perdoar esse abuso de notação, tá? E então, aqui, novamente, bom, essa definição de derivável. Então, a gente vai apagar diretamente esse assunto misterioso da existência do vetor
simplesmente esse vetor não pode ser outra coisa que o vetor de derivadas parciais, né? Porque se a gente usa a definição de derivada parcial realmente, e fixa y, como esse limite é o limite de xy para x0, y0, se você fixa, por exemplo, y0, e pede que x vá para x0, você vai encontrar exatamente o vetor de derivada. Vai ver que a primeira coordenada de A tem que ser a derivada parcial, se você olha aqui, né? Aqui vamos dar como observação. A tem que ser o gradiente, certo? Porque se eu voto aqui na definição na definição da diferenciabilidade, o limite quando x vai para x0 é y igual a y0, o que fica aqui acima, o que fica aqui acima é f de x, y0 menos f de x0, y0, né? Aqui. Y igual a y0, etcétera. Menos a, que en principio no sé qué es. X menos x0, 0, né? Eso que fica ali acima quando y igual a y0. E aqui embaixo fica essa norma, né? Fica a raiz de x menos x0 quadrado mais y menos y0 quadrado, né? Essa é essa expressão que está aqui embaixo. Mas isso que está aqui, estou pegando y igual a y0, isso é zero, tal como acontecia aqui acima. E então aqui fica isso assim. A raiz do número quadrado é a norma, né? E esse vetor A tem coordenadas A1, A2. Tá? Esse limite é zero. E então aqui isso fica limite, quando x vai para x0, vou botar tudo dentro de valor absoluto. Então fica f de x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0, né? Porque aqui eu vou ter esse valor absoluto aqui fora. E essa expressão que está aqui, esse produto escalar é A1 por x menos x0. Tá? Onde A1 é a primeira coordenada desse vetor misterioso A. Mas ali, eu posso cancelar. E esse limite é exatamente a derivada parcial em relação ao x no ponto x0. Então, A1, como esse limite é zero aqui, A1 não pode ser outra coisa que a derivada parcial. Então, esse A misterioso, em realidade, é a derivada parcial. E o que fala a expressão da diferenciabilidade, geometricamente, qual é a concepção geométrica da diferenciabilidade? Geometricamente, a diferenciabilidade ou derivabilidade, ou vou falar assim, geometricamente, uma função f é derivável em x0, y0, se pode se aproximar por um plano. Vou explicar. Então, a gente viu de onde pega o conceito, a ideia de diferenciabilidade do caso unidimensional. A gente viu que no caso unidimensional, a função pode ser aproximada de um jeito muito bom, vamos falar assim, muito bom, pela reta tangente, perto do ponto x0, tá? Então, agora, em várias dimensões, duas, pelo menos em duas dimensões, essa expressão de diferenciabilidade
essa expressão de diferenciabilidade. E se, bom, é bem, é, ma- é maior, mas vale a pena escrever. Vou me concentrar em esse quociente que está aqui. Então, esse quociente fala de que f de x, y, menos f de x0, y0, menos gradiente de f de x0, y0, que é o misterioso A, já não mais misterioso. X menos x0, y menos y0, sobre a norma de x, y menos x0, y0, é como zero quando x, y está perto de x0, y0. O limite é zero. Então, quando x, y está perto de x0, y0, isso é como zero. Então, vou fazer o mesmo exercício de antes. Vou enxergar tudo esse resto desse jeito. E vou pensar que toda essa expressão que está aqui é uma função, mas agora de x, y. Antes, quando eu analisei a diferenciabilidade em uma dimensão, toda essa expressão eu vi como uma função de x. Isso chama y. Mas agora temos duas dimensões. Então, essa função de x, y, vou chamar z. Então, vou chamar z é a função f de x0, y0, que é uma constante. Mas, e aqui vale a pena fazer a divisão. Então, aqui fica df a de x no ponto x0, y0 por x menos x0. Seria a primeira coordenada do vetor gradiente por a primeira coordenada de x menos y, mais df a de y, de x0, y0, por y menos y0. Tá? Então, o que fala essa expressão aqui é que a função f de x, y, menos essa expressão, que é um plano, essa é uma equação de um plano, né? Todos os pontos x, y, z em R3, tais que se satisfazem uma equação desse tipo, esse é um número, esse é um número, esse é um número, esses dois são números, tenho x, y, z, satisfaz uma equação linear aqui, isso determina um plano, né? Então, o que estou falando é que o gráfico da função f de x, f, o gráfico da função f é bem parecido a um plano quando x, y está perto de x0, y0, né? É um conceito local, perto do ponto. É isso que eu estou falando. E então, nesse caso, essa expressão que está aqui é o que a gente conhece como plano tangente a F, o plano tangente DF, no ponto x0, y0. Então, em conclusão, a gente vai falar de uma função derivável, eu vou falar de uma função derivável, quando pode se aproximar pode se aproximar no senso de que pode se aproximar para um plano, no senso de que a diferença da função com o plano é pequeníssima, porque até dividendo por uma quantidade pequena, esse limite é zero aqui. Tá? É uma aproximação, é uma boa aproximação. E então o que acontece é que às vezes é possível, como vimos como vimos no início da aula, vou voltar sobre o desenho, a gente pode ter funções que não são nem contínuas e as derivadas parciais existem, mas o que acontece ali é que o plano definido pelas derivadas parciais não aproxima bem a função, tá? Então, vou usar novamente nossa amiga GeoGebra para exemplificar geometricamente o que estou falando, tá? Bom, aqui.
Vou voltar a exemplo com que comecei a aula. Essa função que não é contínua, mas suas derivadas parciais existem. O que acontece aqui? A gente calculou as derivadas parciais, eram no ponto 00. As derivadas parciais são 0 e 0. E como eu defini a função como 0 em 0, então o plano tangente, ou entre aspas, plano tangente, é o plano xy, z igual a 0. Né? E aqui você pode ver que esse plano é uma péssima aproximação da função, né? Porque, tipo, aqui, o único lugar onde aproxima bem é nos eixos, que é igual. Mas se você vai por a diagonal, o plano que está aqui, pertinho, pertinho do ponto 00, é uma péssima aproximação. Porque aqui, pertinho, aqui vou botar aqui pertinho, na vizinhança do ponto onde eu estou calculando as derivadas parciais, o plano, o, o suposto plano aproximante é uma péssima aproximação. Aqui vale 0 e aqui pertinho vale 2. É uma péssima aproximação. Então, as derivadas parciais existem, mas o plano tangente, o suposto plano tangente, não aproxima bem. Diferente do que acontece com essa função que está aqui. Essa função C de xy é x quadrado sobre 9 menos x mais y quadrado sobre 4 mais 1. O gráfico da função é esse que está aqui. Tá? Essa função é diferenciável. Tá? Por que diferenciável? Eu posso calcular as derivadas parciais. Né? Eu posso calcular as derivadas parciais. Nossa, no ponto 00. Vou aproximar no ponto 00. Tá? A derivada parcial em relação a x é, bom, c de 00, a função 00 é 1, certo? A função 00 é 1. Ali, em 00, na origem, a função vale 1. Né? Aí, aí. A derivada parcial em relação a x, no ponto, em relação a x, é 2x sobre 9 menos 1. Certo? Avaliado em 0, 0, é menos 1. E a derivada parcial em relação a y é 2y sobre 4, ou seja, y sobre 2, avaliado no ponto 00, é 0. Tá? Então, usando a fórmula do plano tangente, o plano tangente vai ser 1, que é o valor da função no ponto, por derivada parcial em relação a x, por x menos x0, x0 é 0, e a derivada parcial em relação a x é menos 1, por isso fica menos x aqui, mais a derivada parcial em relação a y, por y menos y0, mas a derivada parcial em relação a y no ponto 00 é 0. Então, o plano tangente é 1 menos x. Esse plano é esse plano que está aqui. Tá? E aqui a gente pode ver, mais ou menos, que o plano pertinho do ponto 00 é uma excelente aproximação da função. Olha, é quase a mesma coisa, pertinho. Não sei se dá para fazer um zoom. Vou fazer um zoom, zoom, zoom. Aqui eu posso ver que o plano é quase a mesma coisa que a função. Então, uma excelente aproximação. No sentido de que não é apenas que no ponto seja igual, sino que uma vizinhança do ponto é quase a mesma coisa. Esse é o conceito geométrico do plano tangente. E isso acontece quando a função é derivável, diferenciável. Não é apenas a existência das derivadas parciais em várias dimensões. É também que o plano tangente seja uma boa aproximação. Isso. Então, bom, essa definição do plano tangente. E então, uma boa pergunta é quando eu sei que uma função é diferenciável, porque
Tipo assim, é, como se diz isso? Ver se essa condição é certa. É difícil, porque é um limite em várias variáveis, né? Tipo, é, ver se para uma função essa condição é certa, implica ter que calcular esse limite, e isso é uma coisa complexa. Tem um módulo aqui, ou seja, uma norma aqui, né? A gente já sabe que eu tenho que botar aqui o vetor gradiente, mas mesmo assim é uma coisa complexa. Mas a gente tem uma seguinte propriedade que vai nos facilitar a vida. A propriedade é a seguinte, vou chamar condição suficiente de deriva, diferenciabilidade, né? Diferenciabilidade. Ok, então, a propriedade é a seguinte: seja f de A, subconjunto de R2 em R, é x0, y0 em A. Tá? Então, se df é de x, a df de y existem, são funções contínuas. Essas são funções também de duas variáveis, x, y, x, y. São funções contínuas em x0, y0. Então f é derivável em x0, y0. Então, é uma condição suficiente, hein? Então, aqui não é se, só se. Tá? Você pode ter, com essa coisa, é possível ter funções diferenciáveis ou deriváveis, tais que as derivadas parciais não sejam contínuas. Isso é verdade. Sim? Mas se as derivadas parciais são funções contínuas, você pode assegurar que a função é derivável. Tá? Então, por exemplo, porque facilita a vida, por exemplo, eu pego a função f de xy igual cosseno de x exponencial de y, por dizer alguma coisa. Eu posso calcular a derivada parcial de f em relação a x, é um ponto qualquer, isso é menos seno de x exponencial de y por exponencial de y, e a derivada parcial em relação a y, em ponto x, y da função vai ser menos seno de x exponencial de y por x exponencial de y, né? Aqui vejo a função, vejo a variável x como uma constante, verdade, quando derivo em relação a x. Então, ali vejo y como parâmetro, e aqui mesma coisa, né? E por composição de funções contínuas, álgebra de funções contínuas, de várias variáveis, é fácil ver que essa expressão é contínua, é uma função contínua como função de x, y. Essa função essa expressão é uma função contínua como função de x, y. Então, df de x e df de y são contínuas em, no fato, tudo R2, pelo que f é derivável em tudo ponto x, y de R2. Usando a propriedade, tá? Isso. E, bom, vou acabar a aula com o conceito de derivada direcional. Derivada direcional. Como se escreve isso, hein? Vamos ver.
Direcional, derivada direcional. Tá. Qual é a derivada direcional? Então, seja E, vou botar aqui a seta acima, se E em R2 é diferente de zero, tá? Um vetor fixo. Então, definimos a derivada. Bom, e f é uma função, né? F é uma função, seja f uma função de A, subconjunto de R2 em R, e seja bom vetor. Então, definimos a derivada direcional de f em x0, y0, um ponto do domínio, na direção E como? Então, vamos definir assim. Essa anotação de f a de E, um ponto de x0, y0, vai ser o limite, quando t vai para zero, de f de x0, y0 mais te menos f de x0, y0 sobre t. Então, a gente já conhece duas derivadas direcionais, que são as derivadas parciais. Tá? As derivadas parciais. Então, atenção, né? A gente pode botar E igual ao vetor 1, 0. Se a gente botar a direção 1, 0, eu vou calcular a derivada parcial em relação... Eu vou usar uma notação horrível, que é essa, né? A derivada em relação ao vetor 1, 0, no ponto x0, y0. Em princípio, uma coisa importante aqui, em princípio, a direção não tem nada a ver com o ponto onde eu calculo a derivada, né? No fato, esse vetor pode nem estar no domínio da f, mas x0 e y0 sim. Tá? Então, quando t vai para zero aqui, mesmo que e não esteja no domínio de f, para t pequeno, todo esse vetor x0, y0, que tipo, vale a pena fazer o desenho, x0, y0, aqui está o domínio da função, esse é a. Para t, eu pego uma direção e aqui, então x0 mais c pode sair do domínio, mas como multiplico por t pequeno, para t pequeno, eu estou aqui dentro. Assim que para t pequeno, isso sempre está dentro do domínio. Ok, então, eh, então eh, vamos calcular a derivada direcional na direção 1, 0, que é o eixo x, né? O que acontece aqui? Esse é o limite, segundo a definição, é o limite quando t vai para zero, de f d. Então, esse vetor é aqui. Aqui fica f de x0, y0. Vou usar essa notação. Lembra que aqui eu uso um abuso de notação, aqui, botando o vetor como um vetor fila, né? Na realidade, os vetores em R2 são vetor de coluna, mas é apenas porque sou preguiçoso. Então, aqui fica T0, né? Menos f de x0, y0. Aqui não cancelei esse x0, y0, apenas era fazer parte da explicação anterior, né? Sobre t. É dizer, limite, quando t vai para zero, de f de t0 mais... Não, x0 mais t. Volto ao abuso de notação de botar o vetor como fila. y0 mais 0 menos f de x0, y0 sobre t. Bom, se você ainda não consegue ver a derivada parcial, eu posso fazer aqui uma mudança da variável. X0 mais t vai ser x. Então, quando t vai para zero, x0 mais t... Não, se quando t vai para zero, x
minha nova variável vai para x0. Então, esse é o limite, quando x vai para x0, de f de x, y, menos f de x0, y0. E se x é igual a x0 mais t, então t é x menos x0. Então, aqui embaixo, o denominador fica x menos x0, que é exatamente a derivada parcial. Então, logo, a derivada direcional na direção 0 é de f de x. E do mesmo jeito, df, a derivada direcional na direção 0, 1, tá? Esse aqui, 1, 0 a ideia é eixo x. E aqui, 0, 1 é eixo y, né? Então, a derivada direcional na direção 1, 0 é de f de y. Mas, em várias dimensões, ou pelo menos duas direções, não temos apenas a direção de x, tipo essa, nem a direção de y, ou seja, essa. Temos um monte de possibilidades, né? Temos todas essas possibilidades, né? Com diferentes magnitudes, né? Ou diferentes comprimentos dos vetores, né? Todos esses caras que estão aqui podem ser um vetor E, direções, né? Então, vamos falar assim, mas temos muitas, por não dizer infinitas, muitas opções de direção. Tá? Então, a propriedade importante é a fórmula para a derivada direcional. Que pede que a função seja derivável, né? Então, seja f de A, conjunto de R2, em R derivável, é x0, y0 em A, e E em R2 diferente de zero, porque quando é zero, esse, esse cara é zero e esse limite é sempre zero. Não estou me movendo em nenhuma direção. Então, esse é vetor diferente de zero. Ok? Então, df a de na direção E, no ponto x0, y0, é igual que o produto escalar entre o gradiente de f, ponto x0, y0, que é o vetor, se você olhar aqui, é o vetor das derivadas parciais, produto escalar E. Então, a ideia aqui é que a derivada, ou a taxa de variação, né? A taxa de variação de uma função em qualquer direção, basicamente, toda essa informação, que é uma informação rica, é muita informação, como se comporta a função em qualquer direção, é possível de recuperar, de calcular, apenas com as duas direções dos eixos. Tá? E isso precisa de que a função seja derivável. Por quê? Porque quando a função é derivável, é possível aproximar ela de uma boa forma, uma forma eficiente, por meio do plano tangente, né? Que é construído usando o vetor gradiente. Né? Então, como falamos aqui, né? O plano tangente aproxima de um jeito
excelente, vamos falar assim, a função. Então, toda a informação importante da função, pelo menos em uma primeira aproximação, aproximação da primeira ordem, está concentrada, acumulada nas derivadas parciais. Tá? E então, bom, vou fechar aqui a aula. E a próxima semana, presencialmente, eu vou usar, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, acho que vale a pena aqui fazer aqui. Vou mostrar como esse conceito de derivada direcional tem relação com o conteúdo que vem, que é a regra da cadeia, que tinha que ver hoje, mas o tempo não dá. O que acontece aqui? Isso que está aqui é, se eu faço a fórmula aqui, se eu penso que o vetor E é um vetor E1, E2, sim? Essa fórmula que está aqui é gradiente, ou seja, derivada parcial de f em relação a x em ponto x0, y0, derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, vírgula, E1, E2, que são as duas coordenadas de E. Então, aqui fica df a de x no ponto por E1, mais df a de y no ponto E2. Tá? Então, no fundo, aqui, vou fazer aqui um pequeno desenho. Este é ponto x0, y0. Esto aquí está no plano x, y, ¿eh? Aqui está o domínio da função. No eixo Z, é o eixo que está saindo da tela, né? Na sua direção. E aí onde mora no espaço x, y, z, onde mora o gráfico da função. Então, aqui estou vendo a função da cima. Aqui tem uma função, um vetor E, né? Então, a variação da função na direção E tem duas componentes, basicamente. A componente de F em relação a X por a componente X de E, né? Porque esse vetor E tem duas coordenadas, né? E1 e E2. Tipo assim, a componente, ou a derivada parcial em relação a Y por a componente em Y de E, né? E então, por que acontece a suma? É o que eu vou explicar na próxima aula e tem relação justamente com a regra da cadeia, né? Então, a gente vai ver essa demonstração dessa fórmula da derivada direcional como uma aplicação da regra da cadeia, tá? Mas isso vai ser a próxima aula, né? Isso. Muito obrigado.